Bom, já está aí já, né? Beleza. Eu gostaria, antes de a gente abrir a palavra, de conversar com você sobre algumas coisinhas, que para mim eu julgo serem bem importantes para nós, né? Enquanto igreja, enquanto jovens também. Veja, já faz algum tempo, talvez aí entre 8 a 10 anos, que toda vez que nós chegamos nesta data, eu me faço a seguinte pergunta: o que é que nós estamos comemorando? Já tem uns 10 anos que nesta data eu faço essa reflexão. O que é que a gente está comemorando quando chega a data do Dia Mundial do Jovem Adventista? Estamos comemorando porque somos jovens, porque somos adventistas. E aí? O que nós estamos comemorando enquanto jovens adventistas? E eu trouxe aqui alguns dados para a gente conversar um pouco. Essa é uma pesquisa, na verdade, que foi feita em 2022, né? Então, há quase 2 anos, onde diz que os jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio. Imagine só. E os números do último censo, que está sendo estudado aos poucos, né, que foi feito em 2022, antes dessa pesquisa, mostra uma realidade até um pouquinho mais desanimadora do que essa aqui. Nessa matéria específica, nessa pesquisa específica, uma das entrevistas que foram feitas, em uma das entrevistas, né, uma moça diz assim: eu não tenho religião, sempre fui totalmente pura a isso. Eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem vão me ajudar. Acredito em energias, acredito no universo, e aí a pessoa continua, né? E o que me espanta é que, para alguns, esta realidade está tudo bem, né? Mas nós vivemos em uma época onde o jovem está se afastando da igreja, se afastando de Cristo também, em muitos casos. E esse é um dado bem alarmante. Tem uma outra pesquisa que foi feita por esse Instituto de Pesquisa Lifeway, que é muito respeitado também no mundo hoje. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. E a gente teria muito para comentar aqui sobre o que representa os anos da faculdade, né? Teríamos muito para comentar. Mais de cada 100 jovens cristãos, 66 deles abandonam a igreja nos anos da faculdade. E entre as razões, né, a maioria desses motivos pelos quais os jovens saem da igreja reflete uma mudança em suas prioridades e em seus hábitos. Os hábitos mudaram com o passar dos anos da vida, as prioridades também mudam, e aí de repente não faz mais sentido a igreja, ou o que a igreja representa, ou estar reunido, ou estar em comunidade, né? Esse aqui é um dos institutos, talvez seja o instituto mais respeitado em termos de pesquisa para o público cristão, que é o Barna. E aqui, essa pesquisa foi feita por eles, aponta que 59% dos jovens criados na igreja abandonam a instituição. Imagine só, de cada 10 jovens que são criados na igreja, pelos seus pais, passei por lei dos aventureiros, gravadores, 6 desses jovens saem da igreja quando chegam na época da juventude. E essa pesquisa é muito interessante porque ela aponta algumas razões pelas quais provavelmente isso acontece. E as 3 principais são essas aqui, ó, relatadas pelos que saem, né, obviamente. A irrelevância da igreja e o senso de inutilidade. A igreja não tem utilidade, não tem relevância, tanto para mim quanto para a comunidade onde ela está inserida. E eu, enquanto jovem, também não tenho relevância e não tenho utilidade para esta igreja. Essa é a primeira razão. A segunda, a hipocrisia e o fracasso moral dos líderes, visto pelos jovens como uma razão pela qual isso daqui não faz mais sentido. E a terceira razão, sensação que Deus não está na igreja. Pesado, né? Pesado. Pensando nisso daqui, e aqui eu quero ser bem cauteloso com vocês, e eu quero que a gente vá junto neste raciocínio, mas pensando nestas 3 razões apontadas aqui para essa migração, né, para essa saída aí da igreja,
nós temos duas opções em relação a essas razões. Duas. A opção 1, eu posso olhar para essas razões e olhar, não, mas a igreja é relevante. Não, mas o jovem, ele é útil. Não, mas a hipocrisia e o fracasso moral de alguns líderes não pode ser desculpa para sair da igreja? Não, mas Deus está sim na igreja. Essa é uma possibilidade. Enquanto igreja que nós temos, que você tem. A segunda possibilidade é: será que isso daqui não é realmente verdade? Ou será que não deveria haver mais aproximação entre parte da igreja e também a sua juventude, para que estas razões, identificadas por eles, deixem de ser uma realidade na percepção dos jovens? Será que essa não é apenas uma percepção? Será que essa não é a realidade? Mas há tanta separação entre o jovem e o restante da igreja que esses dois mundos não se encontram? Ou será que isso daqui realmente não seria verdade em alguns casos, né? Será que a igreja de fato tem sido relevante? Porque a igreja não foi criada por Deus apenas para se reunir e adorá-lo. Inclusive, esta não é nem a razão principal pela qual a igreja foi instituída. A igreja foi instituída primariamente para pregar o evangelho. É isso. Agora, é óbvio que tem o aspecto da comunidade, enfim, né? Tudo isso daí está tudo muito certo mesmo. Mas qual é a relevância da igreja? Obviamente, a segunda eu tendo a concordar, porque a hipocrisia e o fracasso de alguns líderes realmente não é desculpa, né? Embora as pessoas dizem muito, né? Você não pode ir para a igreja por conta das pessoas, mas por conta de Deus. Isso é verdade. Mas Deus não me cumprimenta na recepção. São pessoas. Deus não é o líder físico da igreja, né? Aqui. São pessoas também. Isso tem muito peso, né? Tem muito peso. E a sensação que Deus não está na igreja. Por que será que o jovem tem tido essa sensação? Será por conta dos programas? Será por conta da frieza dos programas? Será por conta do objetivo de tudo que nós fazemos aqui? Enfim, essas são três razões. E como eu disse, nós temos duas opções: olharmos para isso, destruirmos cada uma delas, ou olharmos para isso com um olhar crítico e pensar: gente, será que isso daqui não é a realidade na minha igreja? E se isso não é a realidade, será que está tendo algum descompasso na minha comunicação com o meu jovem? Dentro dessa mesma pesquisa tem duas frases. Não fomos nós que deixamos a igreja, mas, de certa forma, foi a igreja que nos deixou. Este é o sentimento. E, mais uma vez, você que é jovem, que está espalhado por aqui, pode pensar nisso, tentar se identificar, enfim. Mas você que não faz parte desta classe mais, né, da juventude, o meu convite para você é para não olhar para isso daqui com um olhar crítico, no sentido de, não, isso aqui é um absurdo, isso aqui é errado. Mas tentar olhar para isso com um sentimento de, gente, será que não tem alguma coisa errada mesmo? E se não tem, será que não está tendo um descompasso nessa comunicação? Porque a realidade, meus amigos, está aqui, ó. Quase 7 em cada 10 jovens deixam a igreja na época da faculdade. 60, qual era a outra aqui? Jovens sem religião superam os evangélicos em São Paulo. As estatísticas estão aí. As estatísticas estão aqui. 59% dos jovens criados na igreja abandonam a instituição. Esta daqui é uma realidade incontestável. E é por isso que eu estou chamando e convidando você para olhar para isso com o coração aberto. Porque esta é uma realidade. E aí, como eu já disse, repeti 2 vezes, não vou repetir novamente, né? Cabe a nós fazermos essa análise. Mas essas duas frases me chamam muita atenção, né? Não fomos nós que deixamos a igreja, mas de certa forma foi a igreja que nos deixou com o passar do tempo. E a segunda, eu abandonei a igreja, mas eu não abandonei a Cristo. Quero dizer para você que eu tenho 31 anos de vida, então eu estou novo ainda aí no que me resta, né? Mas eu ando bastante por esse Brasilzão aí. E eu já ouvi muito essa segunda frase. E eu não encontrei um caso apenas onde isso aqui funcione. E agora estou falando para o jovem. Eu não encontrei um caso onde isso daqui funcione.
eu abandonei a igreja, mas não abandonei a Cristo. É muito bonito no primeiro mês, no segundo, no primeiro ano, até no segundo ano. A longo prazo, isso não se sustenta. E aí eu desafio você pode procurar a mim para me mostrar um case de sucesso. Porque, na prática, isso daqui não funciona. E aqui é para os jovens, mas é um pouco para os dois lados, né? Porque a realidade da parte de cima da pesquisa ainda é uma realidade. Nós precisamos fazer algo a esse respeito. Mas e aí? O que foi que mudou ao longo do tempo? O que está mudando, né? Ou o que já mudou ao longo do tempo para que isso se tornasse uma realidade tão triste? Ser um jovem adventista é ser protagonista. Essa foi a realidade por muitos anos. Por muitos anos. O que será que mudou? Quase todos os discípulos de Jesus eram jovens. Quase 100% dos pioneiros, falando Dia Mundial do Jovem Adventista, né? Então quase 100% dos pioneiros adventistas eram jovens. E até hoje, a maioria dos missionários de fronteira também são jovens. O que são missionários de fronteira, né? São aqueles missionários que vão desbravar um local onde a igreja nunca atuou, o cristianismo talvez não atuou, né? Até hoje, as estatísticas mundiais mostram que a maioria dos jovens, dos missionários de fronteira, também são jovens. Mas o que está mudando na igreja de forma geral? E eu tenho aqui um exemplo, né, de Léo Halley e a Jessie Hawley. Eles iniciaram seus estudos com 20 anos, Léo, e 18 anos, a Jessie. Vocês conhecem esse casal aqui, né? Pioneiros da igreja adventista aqui no Brasil. Iniciaram seu ministério, ao contrário do que muita gente pensa, né, na Bahia. E depois da Bahia foram para Belém, para o Pará e depois para o Amazonas também. Chegaram ao Brasil, na Bahia, com 30 e 28 anos, ainda jovens. Iniciaram a sua missão como jovens e chegaram neste local muito desafiador, com aquela lancha, né, Luzeiro 1, um negócio assim, tenebroso de desafiador, de desafiante, né? Mas com 30 e 28 anos, jovens envolvidos, mas também comprometidos. Estar envolvidos é estar aqui, né? Estou envolvido com as coisas da igreja, vendo os cultos, mas também comprometidos com essa missão. O que será que mudou? E aqui eu trago algumas questões para você refletir, tá bom? Vamos lá. No início, não havia igreja, não havia estrutura física mesmo, não havia organização, na verdade não havia nada. E aí, do outro lado, né, o jovem tem energia, disposição, boas ideias, e isso aqui que é muito importante, conexão com a realidade temporal. O jovem está conectado com o que está acontecendo em 2024, né? Muitos de nós, muitos dos mais velhos, não estão muito conectados com as necessidades humanas do presente século, digamos assim, né? E o jovem tem essa característica. Então, pode ser por isso que os jovens se envolviam mais no início. Era necessário ousadia para dar alguns passos em direção à verdade, falando aqui dos pioneiros da igreja adventista, né? Era necessário ousadia para dar deixar a sua igreja, montar uma nova? Muita ousadia, mas muita ousadia. E aí, o jovem é forte, ousado, corajoso, tem uma vida toda para levar as pancadas da vida, né? Jovem leva na cara, supera e continua, né? Tem esse vigor para fazer isso. Então, essa necessidade encontrada no início, obviamente, seria suprida por um jovem, né? Ou por um grupo de jovens. Era preciso expansão. Até hoje é preciso, né? No início, muito mais. Historicamente, as igrejas adventistas são plantadas por jovens até 35 anos, até hoje. Se você pegar as igrejas que são plantadas hoje, por exemplo, essa igreja que decide criar uma nova, o grupo de liderança, estatisticamente, é jovem. Mas e aí, pastor, onde você quer chegar com isso? O que é que mudou, então? O que é que mudou? E aqui eu trago mais algumas coisinhas para a nossa reflexão. Os jovens que cresceram liderando a igreja se tornaram adultos. Outra questão. Depois de implantada, a igreja não precisa mais de tanta ousadia, mas de pé no chão para colocar as coisas em ordem. Será? Mas, depois de implantado, depois da energia, depois do boom, agora vamos organizar. E para isso, nem sempre vai ser necessário toda a energia, toda a gana que um jovem oferece, mas talvez uma cabeça mais organizada. E por fim, mais maturidade frequentemente é visto
como sinônimo de mais sabedoria e assertividade nas decisões, o que geralmente é verdade mesmo, né? Pessoa mais madura, com mais tempo de vida, mais pancadas, né, como a gente comentou, realmente vai ter um pouco mais de assertividade nas suas decisões. Porém, eu quero trazer uma reflexão sobre o que precisa mudar. E aqui, até agora, você que é jovem, você que é adulto, você que é criança, adolescente, enfim, você que está me ouvindo pode estar pensando aí, de fato, as coisas parecem estar caminhando para um lugar certo mesmo. Parece que isso daí é um modelo que provavelmente funcione, né? Mas eu quero apresentar para você Eu poderia falar de vários desafios que a nossa igreja, que o cristianismo, na verdade, tem hoje, né? Mas eu quero colocar aqui essas três necessidades apontadas por aquela pesquisa, destacando aqui a primeira, né? Irrelevância da igreja e senso de inutilidade por parte do jovem, para te apresentar um dado que foi divulgado pela primeira vez em 2015 e ele foi ficando mais robusto, e em 2017 isso ganhou a igreja, que é isso aqui, ó. 50% dos batizados deixam a igreja depois de 2 anos. Isso é uma realidade estatística. De cada 100 pessoas que se batizam, 50 saem, 49, né, para ser mais, 49, alguma coisa, 50 saem depois de 2 anos do seu batismo. Então, será que nós ainda não precisamos da força, da vitalidade, da coragem, da ousadia e da disposição que este espírito jovial de pioneirismo, né, pode trazer para ajudar-nos a resolver este problema aqui, entre os muitos que nós temos, né? Mas isso aqui, na minha visão, é o maior de todos. Crescemos em número, mas perdemos bastante números também. Será, então, que, de fato, a juventude, os jovens, não poderiam nos fornecer à igreja, uma solução, um caminho para ajudar a resolver este desafio que a igreja mundial tem? E aí, o que você acha? Eu acho que sim. E eu diria mais, hoje não é o dia do adolescente adventista, né? Mas, para mim, o adolescente e o jovem adventista poderiam fazer pelo menos 20 vezes mais do que fazem. Se fossem devidamente preparados, vamos conversar disso já já? Se fossem devidamente preparados, se fossem devidamente ouvidos e devidamente colocados para trabalhar. Adolescentes e jovens poderiam fazer facilmente 20 ou 30 vezes mais do que fazem. E não só em número de coisas feitas, mas coisas feitas que dão certo, que trazem resultado, né? Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso já já. Paulo, esse é o indivíduo que nós vamos conversar aí na nossa reflexão bíblica, né? Em Damasco, ele tinha 28 anos aproximadamente, também um jovem. Quando Paulo chega em Filipenses, que é o tema desta manhã, quero que você abra inclusive, ele tinha aproximadamente 52 anos. Então ele começou seu ministério jovem, com vigor, né? Com trabalho, e aos 52 anos o homem estava bem, né? Estava bem, a gente vê pela Bíblia que ele estava com o mesmo vigor, e ele diz aqui em Filipenses que pregava ainda com a mesma ousadia, né? Essa aqui é uma foto de uma reconstituição facial de Paulo, né? Não sei se você já viu aquela de Jesus, ficou bem famosa, né? Essa aqui é uma possível reconstituição de como talvez teria sido o rosto de Paulo, né? Fiquei feliz aqui, Chapolin, pelas entradas, né? Tem esperança para nós. Mas esse é o possível rosto aí de Paulo, né? Quero que você abra a sua Bíblia, então, em Filipenses, no capítulo 2, porque nós vamos ler aqui algumas coisinhas que Paulo diz aqui, para a gente refletir, ok? Mas guarda tudo que a gente está conversando até aqui, porque é uma construção de raciocínio, né? Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Todos encontraram aí? Filipenses 2, nós vamos ler a partir do verso... Não, como diz o pastor Ezequias, né? Não vou falar o verso não, senão vocês vão começar a ler. Filipenses 2, encontraram? Vamos fazer uma oração? Santo Deus, sua palavra está aberta e nós pedimos para que o Senhor nos ilumine, Pai, para que entendamos aquilo que o Senhor quer comunicar com a gente. O que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos, é uma das cartas, né? Ela e Filemão são as cartas mais sentimentais e mais pessoais que Paulo escreveu.
E se você lê-la por completo, né, você vai entender por quê, né? Paulo rasga o coração aqui, ele abre o coração. E ele tinha um carinho muito grande pela igreja de Filipos, né? Talvez por isso ele tenha sentido essa liberdade de ser tão pessoal, tão íntimo, tão conectado ali com aquele povo, né? E esta é, como eu disse, a carta mais pessoal dele. Essa carta ele escreveu na sua segunda viagem missionária, quando ele estava preso, né? Então, o contexto é Paulo escrevendo para uma igreja amada, um povo amado, preso, acorrentado, né? Aguardando o julgamento ali. Não sei se você sabe, mas a prisão romana para um cidadão romano não era sentença. Geralmente, né? Você está sentenciado a 50 anos de cadeia. Para um cidadão romano, não. Para o cidadão romano, era uma espera curta para o julgamento. E esse julgamento geralmente era açoite, morte, né? Então, imagine a cabeça de Paulo ao escrever aqui essa carta. Mas leia comigo, tendo ideia, então, né, desse contexto, Paulo começa a carta, depois você pode ler em casa, capítulo 1 e 2, mas ele fala da paixão, da saudade, da alegria que ele tem ao lembrar dessa igreja. E aí, agora ele chega aqui no verso... Mas é o capítulo 1, no verso 12, ok? Paulo dá todo esse contexto, né? E agora ele vem. Leia comigo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que estas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Eu quero conversar com vocês sobre 3 coisas que nós aprendemos aqui, nesses poucos versículos, no tempo que ainda me resta. São coisas que Paulo tem para nos ensinar. E a primeira coisa que Paulo nos diz aqui na carta aos Filipenses era como ele enxergava a sua prisão. Paulo fala, olha, falou da alegria, da saudade que sentia, agora ele fala, olha, eu quero que vocês tenham certeza que o que está acontecendo comigo aqui está sendo para o progresso do Evangelho. Porque a guarda pretoriana está sabendo, está todo mundo sabendo do que eu estou pregando, então assim, o que eu estou vivendo está contribuindo para o avanço do Evangelho. A primeira coisa que eu aprendo com Paulo aqui em Filipenses 1 é que Paulo enxergava as suas situações desafiadoras, as situações desafiadoras da sua vida, com um olhar diferente. E aqui está o primeiro desafio também para nós. Olharmos para as nossas situações desafiadoras, desafiantes, né? Os nossos momentos de dificuldade com um olhar espiritual. Não estou falando aqui para você ver anjos e demônios em tudo quanto é lugar, né? Não é isso. Mas Paulo enxergava a sua prisão, enxergava o seu sofrimento, e a prisão romana era caótica, perto do esgoto, um lugar úmido, um negócio horroroso, mas ele enxergava a sua situação como uma possibilidade de progresso para o Evangelho. E sendo assim, estava tudo bem. Paulo olhava para as suas situações com um olhar espiritual. E a gente tem outro exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Jó, né? Lá no capítulo 42, ele diz, depois de passar tudo o que ele passou, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As provações produzem em nós perseverança. E o nosso relacionamento com Deus durante um momento de prova pode transformar para sempre a nossa vida. Paulo enxergava suas situações desafiadoras com um olhar espiritual, com um olhar diferente. E aqui está o primeiro desafio para você. Olhe para a sua vida, para seus desafios, para suas cadeias, suas tentações, suas dificuldades. Olhe para isso com um olhar espiritual. Olhe para isso com um olhar diferente. Deus, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso ser uma bênção por meio dessa situação? Como que essa dificuldade pode futuramente ser usada como testemunho para mim e para o meu próximo? Mas a história continua. E eu quero ler com você, Paulo vai continuar falando aqui, né? Mas ele chega no verso 19, preso ainda, né? Dizendo assim, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, com 52 anos, né, como nós comentamos, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Gente, isso para mim, isso aqui é incrível, sabe por quê? Paulo diz aqui que ele tinha certeza que seria liberto. Pela provisão do Espírito de Jesus e pela intercessão de vocês, eu serei liberto. E eu te pergunto,
Qual garantia Paulo tinha de que ele seria liberto? Qual garantia ele tinha? Absolutamente nenhuma garantia de que ele seria liberto. Nenhuma garantia. Mas ele diz: eu estou certo de que eu serei liberto e que eu não serei envergonhado, que é vergonha maior para o cidadão romano do que estar preso em uma das suas prisões. Paulo enxergava a sua vida, meus amigos, com um olhar completamente diferente daquilo que era comum para a sua época. Isso me ensina uma coisa. Quando nós temos o nosso propósito e a nossa identidade, o nosso chamado firmes e fixos em Deus, nada e nem ninguém pode frustrar os planos dele para a nossa vida. Amém? Nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para aquele que está firme no propósito de Deus. Paulo, em outras palavras: eu não me importo com o que César vai decidir, não é da minha conta, não estou nem aí porque ele vai decidir. Se para o progresso do Evangelho é bom que eu seja liberto, eu serei liberto. Nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para mim e para a sua vida, quando nós vivemos pelo seu propósito. E aí vem a parte mais incrível do texto, e a parte, na minha visão, mais louca também desse texto aqui, que é o verso 21 em diante. E aqui está uma das pérolas de Paulo, né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma das frases mais famosas de Paulo. Mas para mim a parte mais incrível é ele explicando a razão pela qual viver é Cristo e morrer é lucro. Segue aí com a gente. Portanto, né, verso 21, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, olha o verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E olha o verso 24, meus amigos. Olhe isso daqui. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Mas olha o verso 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disso, estou certo de que eu ficarei e permanecerei. Gente, que loucura é essa que a gente acabou de ler? Fala para mim. Olha, eu fiz o meu trabalho já, né? Estou aqui há muitos anos e, de fato, morrer seria muito melhor. Eu estou aqui constrangido, não sei o que eu escolho. Veja, desde quando isso é escolha, né? Esse é o primeiro ponto. Desde quando viver ou morrer é uma escolha, mas ele olha, não sei o que eu devo escolher. De um lado eu estou constrangido, porque se eu morro eu encontro com o meu Salvador, que realmente não tem nem comparação, né? Incomparavelmente melhor. Mas parece que por vocês é melhor que eu fique vivo, então eu vou ficar vivo mesmo. Pensa que se isso não é loucura. E Paulo fala sobre a loucura da fé, né? Em outros momentos aqui. Loucura, meus amigos. Sabe quem tem? Você sabe o único grupo do planeta que pode falar com esta convicção? Aqueles que têm certeza do propósito pelo qual Deus o chamou. É só esse grupo. Paulo não abandonou uma igreja, uma comunidade, uma família, um grupo para se tornar cristão. Ele deixou quem ele era para se tornar cristão. Então, para Paulo não era brincadeira. Paulo tinha certeza do seu propósito. E aí eu trago a reflexão para você jovem e para você não jovem. Qual é o seu propósito? Você sabe qual que é o seu propósito? O propósito de Deus para você neste planeta? Porque, enquanto cristãos, nosso propósito não deveria estar alinhado com valores seculares, né? Mas sim com o que nós acreditamos enquanto cristãos. E eu te pergunto, qual é o seu propósito? Você tem o seu propósito por escrito? Eu nasci para fazer isso aqui, ó. Eu não estou falando de lugar para trabalhar, porque não tem nada a ver com lugar para trabalhar. Uma pessoa que tem um propósito de ensinar crianças
a serem transformadas, né, para a honra e glória de Deus. Ensinar as crianças pequenas a serem servas de Deus. Isso é um propósito de vida. A pessoa pode fazer isso na escola aqui do lado, pode fazer isso na igreja, pode fazer isso no campo missionário. O chamado não tem a ver com o local que você está, mas com aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí? O propósito é enxergar a sua estrada. E aqui está essa frase bem famosa, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer destino serve. Propósito é enxergar a sua estrada. Estamos aqui, iremos para o céu. Daqui até lá, o que eu vou fazer? O que Deus me chamou para fazer? Propósito é dado por Deus. Você reconhece o seu propósito. E geralmente, você tem um para a sua vida. Mas objetivo, e o pessoal do Eternos, a gente tem discutido um pouco sobre isso, né? Objetivo, nós podemos ter vários durante a vida, né? Alinhados ao propósito, nós podemos ter vários. Os objetivos mudam. Eu tinha o objetivo de fazer faculdade e de me casar. Não tenho mais, porque eu já fiz e já me casei. E esses objetivos estavam 100% alinhados com o meu propósito. Qual que é o seu propósito, jovem? Qual que é o seu propósito? Para que Deus te chamou? E aqui eu tenho visto muita dificuldade por onde eu ando, por parte do jovem nesse sentido. Boa parte dos jovens não é que não tem propósito cristão, é que não tem propósito mesmo, assim, de forma geral. E isso é desesperador. Não sabe para onde estão indo, que rumo estão indo e que lugar do ônibus vai sentar nessa viagem. Qual é o seu propósito? E aqui eu trago algumas dicas para você. Ore sem cessar em busca do seu propósito. Mas não é oração assim, meu Deus, depois de eu fazer essa oração de 45 segundos, quero dedicar 2 segundos para dizer, se eu puder me revelar o seu propósito para mim, seria legal. Não é isso, é orar sem cessar, almejar a descoberta do seu propósito mais do que você almeja comer e beber. Ore para que Deus revele o seu propósito para você. Leia a palavra, medite na palavra. Quando a gente passa tempo com a palavra, ela se torna viva diante de nós. Passe tempo com a palavra de Deus para que Ele se comunique com você por meio da palavra. Não fique só dependente dos conselhos de um pastor, de um amigo, de um líder. Faça isso também, claro, né? Com certeza faça isso, mas leia, passe tempo seu com a palavra de Deus. Passe tempo com a palavra. Qual que é o seu talento? Qual que é o seu dom? Talento natural, aquilo que Deus te deu, uma facilidade que Deus te deu, ou algo que você adquiriu por meio do esforço. Um dom espiritual, quais são os seus dons espirituais? E o dom só o Espírito Santo distribui, e Ele faz como Ele quer. Qual é o seu? Já descobriu o seu dom? Já descobriu o seu talento? Reconhece o seu talento? Isso é importante para descobrir o seu propósito também. O que te deixa confortável no que diz respeito ao serviço na obra de Deus? Essa é uma pergunta que pode te ajudar também a descobrir o seu propósito. Isso aqui é importantíssimo. Quais são os seus valores? Do que você não abre mão na sua vida? Não estou perguntando os valores da igreja ou do local que você trabalha, mas os seus valores. Do que você não abre mão? Porque os seus valores vão guiar a sua vida. Se você vai aceitar um chamado, se vai aceitar uma promoção, se vai buscar um local para trabalhar, é o seu propósito e os seus valores que vão guiar essa escolha. E aí? Quais são os seus valores? Do que você não abre mão, jovem? Não, para mim isso e isso aqui é importante, então não abro mão. Isso aí, está alinhado com o seu propósito? Está alinhado com a vontade de Deus? Já tem isso definido? Siga. Aceite e rejeite chamados com base nisso. Quais são os seus valores? O que te incomoda no mundo, né? Eu vi uma vez que chamados surgem de uma inquietação, de uma inconformidade. O que te incomoda no mundo? Você, como indivíduo. O que te deixa inconformado? Esse é um bom passo para você descobrir o seu propósito. Qual marca você gostaria de deixar nas pessoas e no mundo? Não queira copiar o fulano, o ciclano, porque as coisas que ele faz têm a ver com o propósito de Deus para ele, não necessariamente com os propósitos de Deus para você. E quando você entender isso, não importa o cargo na empresa que você trabalha, que você ocupe, não importa nada, porque você está no seu propósito, ó, quietinho ali, bonitinho, seguindo o seu propósito, o que Deus quer para você. Esteja aberto às oportunidades, isso é importante também. Você não vai saber se você é bom em alguma coisa se você não
se abrir para as oportunidades que a vida te apresenta. Se relacione com pessoas que descobriram seu propósito. Um cego não pode guiar o outro. Então, assim, tenha amizade com quem também já está nesse caminho. Isso é importante. E, por fim, esteja disposto, esse aqui é duro, mas esteja disposto a tomar decisões difíceis. Talvez vá ser o término de um namoro. Casamento não, pelo amor de Deus, né? Mas namoro ainda dá tempo. Talvez vá ser o término de um namoro. Talvez vá ser uma mudança de emprego. Talvez vá ser uma mudança de profissão. E você está com 45 anos. E aí? E daí? Se é neste momento que você vai viver por aquilo que Deus te chamou, vá, mas pula sem medo. Porque a companhia que você terá não é a minha, não é da igreja, é a de Deus. Tenha coragem e esteja disposto para tomar decisões difíceis. E aqui eu quero finalizar com algumas questões, porque aí sim você estará pronto para cumprir o objetivo do Ministério Jovem, que é salvar do pecado e guiar no serviço. O que é salvação? Jesus para mim. Serviço, Jesus para o próximo. Mas sem ter aquilo lá definido, vai ser só oba-oba. Vai ser só oba-oba. Tem algumas citações de Ellen White que me chamam muita atenção. Isso aqui é clássica, né? Com tal exército de jovens com o qual poderia fornecer a juventude devidamente preparada. É necessário preparo. Não basta só boa intenção. É necessário preparo. Aqui eu estou falando para os jovens, né? Dando um puxãozinho de orelha de leve, mas é necessário preparo. Deus quer que os jovens se tornem homens de espírito zelosos, a fim de estarem preparados para a ação. Deus precisa de jovens preparados para a ação. Deus precisa de jovens aptos para assumirem responsabilidades, não disponíveis apenas para assumir, mas apto, pronto, preparado. E como que faz isso? Deus pede jovens de coração incorrupto, fortes, valorosos, determinados a combater varonilmente, né, com força, com vigor, né, a luta que se acha diante deles. Olha, se tem uma classe que tem luta, é o tal do jovem. Muita luta. Para que você combata com vigor essa luta, você precisa ter o coração incorrupto, sem corrupção. Você precisa de força, você precisa ter os seus valores definidos, você precisa ser determinado e perseverante. Jovem, por favor, está no momento, é agora. Você pode olhar para o primeiro, coração incorrupto, pastor, eu já me corrompi, e aí? Acabou, né? Já se corrompeu alguma coisa? Se descorrompa então, Busque a Deus, transformação, renovação, uma nova vida, e viva um coração puro, incorrupto, com força, com valor. E de fato procuram-se, né? Jovens com propósito, de coração incorrupto, fortes, valorosos, determinados, preparados para a ação e aptos a assumir responsabilidades. Querido jovem, isso aqui é só você e Deus que podem resolver. A igreja pode auxiliar, mas só você pode tomar esse passo. Só você pode tomar esse passo. Porque a resolução para aqueles problemas das estatísticas passa muito pela igreja e do olhar da igreja para esta classe, mas passa muito pelas decisões que você vai tomar. É uma via de mão dupla. Passa muito pelas decisões que você vai tomar enquanto jovem adventista. E aí? O que nós estamos comemorando hoje? Em nome de Jesus, eu espero que a gente comemore o início de um novo capítulo da nossa história. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Quero orar, obviamente, especial pelos jovens, porque o dia deles, né? Mas quero orar pela igreja também e por aquilo que nós precisamos fazer enquanto comunidade. Senhor Deus, a situação do mundo, Pai, é caótica e desesperadora, Senhor. E profeticamente nós temos a certeza de que essas coisas não vão melhorar. O que nós te pedimos, Senhor, para que a nossa igreja, a nossa comunidade de fé seja um local diferente, Pai. Que a gente ande na contramão deste mundo. Eu peço, Pai,
pela liderança da igreja, pela igreja como instituição em si, para que olhe para esta classe, para esse grupo de pessoas, Pai, para os jovens que têm tantas lutas, que precisam de tanto apoio, que têm tanta disposição para o serviço, Senhor, que esta igreja, a nossa igreja, olhe para esse grupo com um olhar de amor, com um olhar de recepção, com um olhar de valor, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja relevante, que seus jovens sejam úteis, que a gente esteja aqui pelos motivos certos. Por favor, Pai, opera esta obra em nós. Que nós possamos senti-lo, Pai, em cada detalhe da nossa tarefa, das nossas ações, dos nossos trabalhos, dos nossos avanços enquanto igreja, Senhor. Abençoe, Pai, para que a liderança da igreja e a igreja em si, Pai, possa acordar para a realidade de que os jovens podem muito, que os adolescentes podem muito. Mas, Senhor, quero te pedir também pelos jovens dessa igreja, Senhor. Que estes sejam jovens de valor, Senhor, com o seu propósito definido. Sabem para onde estão indo, sabem que estrada estão seguindo, sabem o que querem. Por favor, Senhor, faça de cada jovem desta igreja um reflexo daquilo que o Senhor planejou para eles, Senhor. Se tem algum jovem, se tem algum membro dessa igreja vivendo um propósito próprio, algo dele, mas que não é a sua vontade, Senhor, incomode este ser humano até que ele se volte a Ti, Pai. Porque não há nada melhor neste mundo do que viver no centro da sua vontade, de acordo com o seu propósito. Por favor, Pai, faça de nossos jovens, Senhor, em nome de Jesus, faça de nossos jovens, jovens de valor, jovens comprometidos, jovens com coração incorrupto, Senhor, jovens determinados, perseverantes, aptos para assumir responsabilidades, preparados para o serviço, Senhor. Acorde os nossos jovens, chacoalhe, Senhor, os nossos jovens, para que nesta via de mão dupla a gente dê as mãos e faça aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Opere essa transformação em nossa igreja, Pai. Opere essa transformação no coração de cada um de nós. É uma transformação individual que precisa acontecer, Senhor. Não é uma transformação de mentalidade da igreja, ou de instituição, ou de normas, não. É individual, em nosso coração, e nos ajude, nos dê força. Opere em nós este querer e esse efetuar, porque por nós a gente não tem força, Senhor. Mas opere isso em nós, para que a gente viva o seu propósito, Senhor. Por fim, Senhor, que esta igreja seja uma igreja reconhecida por terem pessoas de propósito. Pessoas que sabem o que querem, pessoas que sabem o seu lugar dentro dessa locomotiva enorme, Pai, que está indo para o céu. Pessoas que sabem o seu lugar na obra, sabem por que respiram, sabem por que vieram a este mundo e o que precisam fazer para a honra e glória do seu nome. Abençoe tua igreja, abençoe os jovens nesse dia especial. Nos dê um bom sábado na tua presença, um bom fim de semana e uma boa semana também, Senhor. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que essa seja uma realidade nas nossas vidas.